Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sempre falamos que a vida lá do outro lado, a vida do teu marido, da sua esposa, não é aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que aparenta ser. Tem muito mais escondido. Só que muitas vezes as pessoas elas não enxergam isto. Elas não enxergam a realidade dos fatos. Porque na mente delas criou-se uma outra realidade, uma realidade paralela, onde ela consegue entender e captar somente aquilo que os olhos delas estão vendo. Esquecem até de coisas passadas e que fez parte da sua linhagem. Olha só o que diz o texto de João capítulo 8, a partir do verso 33 ali, ó. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus aqui ele está dizendo que se conhecessem a verdade os libertaria. E eles pensavam, mas libertar de que exatamente? Nós somos descendência de Abraão, nós somos promessa de Deus. E nós nunca, na verdade, servimos a ninguém. Então, vamos ser libertos exatamente do quê? Perceba aqui, queridos, que aqui quem está falando é o povo de Israel, né? Dizendo, somos descendência de Abraão, ou seja, filhos de Abraão, a quem Deus um dia prometeu fazer deles uma grande nação. E eles dizem, nós nunca servimos a ninguém. Olha o tamanho da mentira contado. Como nunca servir? Eles foram livrados, né? Foram libertos da servidão lá no Egito, mas eles não se lembraram disso. Eles foram para o exílio babilônico, mas eles não se lembraram disso. Eles apenas conseguiam ver aquilo que eles estavam vivendo naquele momento e eles nem tinham recordação daquilo que eles já tinham passado. O fato é que o pecado, ele aprisiona, e de tanto você viver no pecado, você acaba acreditando que o pecado é algo bom, é algo interessante. Certamente você já ouviu falar de uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo, né? Onde você se torna alguém refém daquele que te atacou, que te feriu, que te abusou. Você se torna refém voluntário, porque você cria uma certa conectividade com uma pessoa que te machucou, com uma pessoa que te feriu. Você acaba se sentindo responsável pela felicidade do outro e você muitas vezes se submete a várias degradações morais e físicas para não ferir o outro. Isso é chamado Síndrome de Estocolmo. É mais importante o outro do que você mesmo. No pecado, nós desenvolvemos essa síndrome. Nós achamos que é mais interessante permanecer no pecado, agradar o pecado, satisfazer o pecado, do que sair, do que abandonar tudo isso. Porque o pecado criou em nós uma realidade paralela. E como isso se reflete na vida do teu marido, na vida da tua esposa? Ora, simples. Teu marido foi embora de casa com uma visão totalmente deturpada daquilo que ele viveria lá. Sua esposa saiu de casa achando que a vida lá fora seria muito, mas muito melhor do que o que ela vivia com você. E por isso se tornou tão atrativo abandonar você, família, e viver com outra pessoa. Porque na mente dela se criou um mar de rosas. E por um pouquinho de tempo, ela até viveu este momento de alegria, de satisfação. Mas o fato é, quando você é senhor de alguém, você não trata esta pessoa com mimos, e sim com chicotes. O senhor de escravos, literal, ele não oferece mimos, agrados. Ele oferece aprisionamento, chicotes, feridas. É isso que oferece. O pecado é senhor de todos aqueles que pecam, né? Jesus vai dizer aqui no versículo 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é servo
do pecado. Seu marido, ele é servo, ele não é amigo do pecado. O pecado, por um momento, o enganou para que ele fosse até lá, para que ele vivesse essa experiência de pecar. E aí sim, ele foi agradado. Mas a partir do momento que uma vez caiu-se na armadilha do pecado, seu marido não é mais feliz. O pecado não lhe traz mais prazer. Sua esposa não tem mais satisfação com aquilo que está vivendo lá fora. Não tem. O doce é dado só no começo para atrair. Uma vez atraído, uma vez sobre o domínio do pecado, não tem mais doce. Tem paulada o tempo todo. O tempo todo. Aparentemente, eles vão sim demonstrar algo que não vivem, que absolutamente não vivem. Vão mentir para si próprio e para as outras pessoas, para que eles evitem o peso em suas próprias consciências e para que as outras pessoas não digam a eles, não demonstrem a eles, não sintam pena dele. Mas o fato é, eles não são mais felizes e estão vivendo as duras penas de ser servo, escravo de alguém, no caso, o pecado. Seu marido e sua esposa decididamente estão vivendo as amarguras da escravidão. Assim como a Bíblia diz que o começo ele é doce, mas depois vai ficando amargo, mas tão amargo que vai chegar parecendo um fel. E sim, a vida do seu marido já saiu da fase da doçura e está se encaminhando para a fase da amargura. Dia após dia, cada vez mais amargo. Dia após dia, a vida da tua esposa está sendo mais deprimente, está sendo mais horrível. Eu sei, você vai me dizer, mas eles parecem. Esquece o que parece. Você não consegue ver tudo. Você é limitado. Você está dentro da tua casa, me ouvindo neste momento, e você não consegue saber o que acontece lá fora. Você faz uma ideia. De repente tem pessoas passando, de repente tem carros passando, de repente tem um vendedor de pipoca, de algodão doce. Você faz ideia. Mas a menos que você esteja lá na rua, você jamais vai saberá exatamente. Você jamais vai saber exatamente o que está acontecendo. O fato é que você faz uma ideia daquilo que está acontecendo na vida do teu marido, mas de fato você jamais vai saber o que realmente está acontecendo, pois você não está vivendo. O que nós conseguimos depreender de toda a situação não é por estar lá, mas as palavras de quem está lá neste momento, o próprio Cristo. O próprio Deus que acompanha a vida do teu marido, a vida da tua esposa, Ele está lá neste exato momento em que muitas vezes está sendo postado nas redes sociais fotos de felicidade, mas Deus está vendo as lágrimas daquela pessoa que está postando um sorriso, mas está chorando enquanto posta. Você não consegue saber, mas Ele sabe. Ele sabe e nos contou de antemão, dizendo que todo aquele que peca, ele se torna escravo do pecado. E o pecado, ele não traz mais satisfação. Ele só traz satisfação no início, que é para levar a pessoa até ele. Uma vez que ele levou, uma vez que a armadilha foi posta e se caiu na armadilha, então ele não precisa oferecer mais nada, a não ser dor e sofrimento. E quando esta pessoa se sentir que está sofrendo demais e ela ainda não conhece a verdade, porque somente é completamente livre se conhecer a verdade e se conhecer a Cristo, então ela vai se afundar mais e mais, porque ela vai querer vivenciar aquele primeiro momento onde ela recebeu o doce e ela ficou muito feliz por receber o doce. Então ela vai buscar mais e mais este sabor. Enquanto ela busca mais o sabor adocicado, mais uma vida de amargura está se levantando contra ela. Seu marido e sua esposa decididamente são escravos do pecado, são serviçais do pecado e estão a todo custo tentando buscar aquele doce sabor do início, da armadilha. E eles vão buscando e vão mergulhando cada vez mais. O que os impedirá de ir tão fundo que não possam mais voltar é a tua oração, é a tua intercessão. O teu papel é orar, é clamar, é buscar a Deus,
para que o seu marido, a sua esposa, se converta, para que Cristo, como diz o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas acham que estão livres, como este povo aqui achava que estava livre, porque naquele momento eles não estavam sendo servos de nenhum outro poder, de nenhum outro estado, né? Apesar de que eles não conseguiam ver que eles viviam sob o domínio dos romanos naquele exato momento, do Império Romano, eles não conseguiam ver, porque eles estavam se sentindo até confortáveis ali no pecado. Mas o fato é que eles eram escravos. Eles saíram de uma escravidão onde eles eram fustigados com açoites. Saíram de um exílio onde eles foram ali separados, foram roubados, saqueados. E agora eles têm a liberdade de viver sem açoites e sem saques. Mas ainda assim são dominados pelo Império Romano. E como Satanás é mentiroso, como Satanás é mentiroso, mentiu para seu marido, para sua esposa, assim como mentiu para esse povo, que eles eram livres. Mas Deus vem dizer para nós, só vão ser verdadeiramente livres quando Cristo libertar. Quando Cristo libertar. Qualquer ideia de liberdade que possa existir é uma liberdade falsa. A liberdade verdadeira só vem através de Cristo Jesus. E a verdade que vai libertar o teu marido é a palavra de Deus. A verdade que vai libertar a tua esposa é a palavra de Deus. E você precisa, mais do que nunca, esquecer a raiva, a mágoa, a dúvida, as incertezas e começar a interceder pelo seu marido, pela sua esposa, para que eles conheçam a palavra de Deus e assim conhecendo a palavra de Deus, eles sejam libertos. Conhecendo Cristo, eles sejam verdadeiramente libertos. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro.